caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal há mais de 11 anos aqui na Século XXI, no pôr do sol do primeiro dia da semana, chamado por nós cristãos de domingo. Dia do Senhor é o significado da palavra domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e o dia da sua ressurreição. Continuamos a nossa longa aventura para perscrutar, para meditar, primeiro conhecer, aprofundar o nosso conhecimento, a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso mediante um dos livros mais fascinantes e encantadores da Escritura, o livro dos Salmos. O Saltério, que é a oração, o livro de oração dos judeus, também o livro de oração dos cristãos, porque Jesus fez dele um instrumento e também um mecanismo de fortalecimento do seu coração. Jesus orou com os salmos, Jesus pregou os salmos, Jesus fez dos salmos uma referência para ele e para nós de fortaleza, de graça, de bênçãos, de luz, de vida intensa de oração. Nós estamos ainda na parte introdutória, investigando coisas que são básicas, que são fundamentais para, mais para frente, lermos meditando com os padres da igreja esse manancial inesgotável de sabedoria, de paz, de gozo e de felicidade. Continuando com a Pontifícia Comissão Bíblica, um órgão do Dicastério para a Doutrina da Fé, que assessora o Santo Padre em assuntos relacionados à Palavra de Deus, à sua interpretação, à crítica literária, etc., no ano 1910, portanto, há 113 anos, estamos no ano de 2023, gravando, mas esse programa certamente irá ao ar no ano de 2024. Então, nesse documento de 113 anos de existência, algumas perguntas que nós formulamos a nós mesmos, que nos indagam, as pessoas que querem algumas respostas básicas, claras, a respeito do saltério. Já investigamos 8 perguntas formuladas sobre a autoria e sobre a data da composição dos salmos. Agora nós vamos à última colocação, à última intervenção dessa Pontifícia Comissão, e dessa vez saímos do ano 2010 e vamos para o 1910 e vamos para o ano 2014. Portanto, 104 anos depois, a mesma comissão emitiu um documento muito importante, recomendo a todos, com data de 22 de fevereiro de 2014. O título desse documento é Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura. No parágrafo 17 desse documento, esse parágrafo é dedicado todo aos Salmos. Por que eu quis colocá-lo aqui no nosso estudo, na nossa reflexão? Porque é uma forma de nós entendermos como os Salmos estão divididos. Hoje vamos começar uma catequese, um estudo, melhor dizendo, de 2 ou 3 programas sobre essa questão. 150 livros podem ser divididos em quantas categorias? Nós vamos ver depois desse texto que o livro dos Salmos está dividido em 5 livros, ou seja, 5 partes. E depois a gente vai ver por que essas 5 partes e depois vamos a tentativas de subcolocar ou sublocar esses 150 salmos por assuntos. E aí as divisões, elas são as mais diferentes. Nós vamos seguir uma, obviamente, porque para termos pelo menos uma noção com relação aos assuntos. Salmos que tratam disso, salmos que tratam daquilo, esse outro, a temática é esta, aquele dali tem um outro enfoque e assim por diante. Mas vamos primeiro à Pontifícia Comissão Bíblica, no ano de 2014. Com a palavra, essa assessoria do Santo Padre
a respeito de sobre assuntos ligados à palavra de Deus. O saltério é uma coleção de orações que nascem da experiência pessoal e comunitária, da presença e da ação do Senhor. Os salmos expressam a oração de Israel nas diferentes épocas da sua história. Na era dos reis, depois, durante o exílio, quando Deus é cada vez mais reconhecido como Rei de Israel, finalmente depois do exílio, na época do Segundo Templo. Cada salmo é testemunho de uma relação viva e forte com Deus, e com base nisso podemos dizer que vem de Deus e é inspirado por Deus. Segundo o que os próprios textos demonstram, podem-se notar pelo menos 3 tipos de relação, mas não de forma exaustiva. Primeiro, a experiência da intervenção de Deus na vida dos fiéis. Segundo, a experiência da presença de Deus no santuário. E terceiro, a experiência de Deus, fonte de toda sabedoria. Estes 3 tipos de relação com Deus são vividos com base na aliança do Sinai, que inclui a promessa da presença ativa de Deus na vida cotidiana do povo e do templo. O texto é importante porque procura enquadrar, talvez o verbo não seja tão apropriado, mas a temática de cada grupo, digamos assim, de salmos. Primeiro, Deus intervém na história de um povo. Israel tem a consciência de que o Deus dele, ou dela a nação, dele, o povo, de que o Deus de Israel é o Deus que age na história. É o Deus que intervém na história. É o Deus que é o principal protagonista da história. Vejamos quando começa a relação de Deus intervindo na história desse povo. Deixa a tua casa, tua parentela, e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É a frase que o Senhor Deus dirige a Abrão, cujo nome depois vai ser mudado para Abraão. Aqui tem início a história da salvação do ponto de vista positivo, ou seja, Deus intervindo, Deus se revelando a um povo na pessoa de Abraão. Bem, a partir daí, até o fim dos tempos, nós temos o Deus da história, o Deus na história, o Deus que faz a história do seu povo como o interventor, mas no sentido positivo, isto é, Deus entra. Inter significa entre. O interventor, aquele que vem e se coloca dentro. Essa é a etimologia da palavra interventor. E faz a história do povo. Portanto, é impossível, a partir de Abraão, falar da história de Israel sem Javé. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, diz o livro do Deuteronômio. A Moisés, no monte, ele que estava pastoreando as ovelhas de Jetro, o episódio da sarça ardente. Eu vi o sofrimento do meu povo, etc. Desce, vai falar com o faraó para que eu deixe o meu povo partir. Eu endurecerei o coração de Faraó, mas farei prodígios, etc. Vejam, essa saga, que está ainda em andamento, por favor, porque a história de Israel está transcorrendo como a história dos cristãos está transcorrendo, como a história da humanidade toda está transcorrendo.
Essa é a primeira fonte, essa é a primeira grande inspiração, essa é a primeira grande temática que está presente em tantos salmos. São os chamados hinos, ou se nós quisermos, as odes, os poemas que descrevem o Deus bondoso, o Deus misericordioso, o Deus que faz prodígios, o Deus que se coloca contra os inimigos de Israel e faz as suas guerras. É Deus o guerreiro, aquele que abate o poder do opressor, é aquele que afugenta, é aquele que defende o seu povo, é aquele que está à frente do inimigo, que está no fronte de batalha, é o Deus que apazigua os ânimos, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que instrui, é o Deus cujos prodígios todos são elogiados, são afirmados, são reiterados, são recordados, e isso provoca em diversos salmos louvor, ação de graças, adoração, bênção. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo. Ele que depõe os poderosos dos seus tronos, é Ele que intervém diante dos inimigos. É o Senhor, nenhum como Ele, ninguém tem o seu poder. Ele que abate os inimigos de Israel, os caldeus, os arameus, os assírios, Tiro, Sidônia e assim por diante. É a primeira, digamos, fonte de inspiração dos temas dos salmos. A segunda, o templo. Mas disso a gente vai tratar no segundo bloco, porque é um outro momento importante da vida de Israel. Nós sabemos que Israel não tinha um templo até Salomão. De Abraão até Salomão, nós temos 1.800, quase 1.900 anos. De Abraão até a construção do Templo de Jerusalém. Então, nós temos uma outra etapa da história de Israel. Israel tem uma capital, Jerusalém. Tem um templo em Jerusalém. E isso vai possibilitar a existência a redação de muitos salmos que orbitam em redor do templo, o Deus que é cultuado, o Deus que é adorado no único templo de Israel, o templo de Jerusalém. Não saia daí, no segundo bloco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre elementos introdutórios do nosso livro dos Salmos. Os Salmos na nossa vida é a temática dos, acho que, 20 programas anteriores, e isso vai se estender por centenas de programas, porque o projeto é ousado, é ler, meditando com os padres da igreja e rezando, por que não, os 150 salmos. Tarefa que vai demandar muito tempo. Oxalá Deus nos sustente e permita que cheguemos a bom termo esta ousadia que eu considero, pelo menos até agora, inédita no âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana. No primeiro bloco, citando a Pontifícia Comissão Bíblica, num documento que ela publicou chamado Inspiração e Verdade da Sagrada Escritura no ano de 2014, no parágrafo 17. Três são, segundo a Pontifícia Comissão Bíblica, os motivos que suscitaram a razão, digamos assim, para tantos poemas, tantas orações belíssimas terem sido redigidas. No primeiro bloco, refletimos a primeira, isto é, a experiência da intervenção de Deus na vida do povo hebreu. Isto é, o Deus que se faz presente na história, o Deus que é protagonista dos acontecimentos dramáticos e louváveis, dos acontecimentos bonitos, dos tristes, da aventura, da epopeia
da história do povo eleito, o povo esse que foi chamado à existência como povo, como nação santa, como nação escolhida na pessoa de Abraão. Agora nós vamos tratar o segundo motivo que levou vários salmos a serem redigidos. Vários salmos foram redigidos por causa de um elemento que passou a fazer parte da história do povo no tempo de Salomão, o templo de Salomão. Israel era uma nação errante. Abraão era um arameu. Ele era um pagão que morava em Ur da Caldeia, muito distante da terra prometida. E ele sai da sua terra. E a terra prometida vai ser, digamos assim, tomada, possuída, adquirida e, consequentemente, entregue ao seu povo somente no ano 1200. Entre Abraão, 1800, e a entrada na terra prometida com Josué, mais ou menos o ano 1200, nós temos 600 anos. Deus promete uma terra a Abraão e essa terra só vai ser entregue à descendência dele 600 anos depois. Quando Israel toma posse da terra, é preciso escolher uma capital. Já existia uma fortaleza dos Jebuseus que se chamava Salém. Daí vem a palavra Shalom. Lembram disso? Shalom quer dizer paz. Salém é o nome da cidade Jerusalém, a cidade da paz. Davi conquista essa cidade e passa a residir nela. E essa cidade passa a ser a capital de Israel. A capital do povo eleito, que já está dividido em tribos. Cada tribo tem uma partezinha da terra, com exceção da tribo de Levi, que foi escolhida por Deus para ser a tribo dos sacerdotes. Então, agora que Israel tem uma capital, que o rei tem um palácio, é hora de construir um templo. Davi manifesta esse desejo, diz ao profeta, o profeta não coloca nenhum obstáculo, diz, vá e construa. Só que Deus diz para o profeta, vá dizer a Davi que ele não vai construir, não. Ele derramou muito sangue. Quem vai construir vai ser o filho dele, Salomão. E, de fato, quando Davi morre e Salomão sobe ao trono, ele constrói o templo. Agora o templo vai ser a referência visível, o sinal de unidade, não só política, mas também religiosa de todo Israel. O templo suntuoso, o templo riquíssimo, o templo majestoso, o templo com muito ouro, com muita prata, um templo de dimensões impensáveis para aquela época, um dos grandes tesouros arquitetônicos, orgulho do povo hebreu. Então, a cidade de Jerusalém agora está ornada com o templo. É lógico que muitos salmos, inclusive redigidos pelo próprio Davi, relatam precisamente essa presença, essa manifestação, essa teofania. Deus que se revela no seu santuário. O Deus que habita no Santo dos Santos. O Deus que é o objeto da adoração, do culto. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. Lembram desse salmo? Pois bem, era um salmo de peregrinação, mas peregrinação não somente à cidade de Jerusalém, mas ao templo. Era a primeira etapa, isto é, os peregrinos que vinham de várias partes da Terra Santa e do mundo também, quando entravam na cidade, não iam para aquele palácio, não iam para o mercado, não iam para as ruas fazer compra ou descansar. Não, o templo, onde Deus habita,
O louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a prioridade é a referência. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa palavra casa do Senhor não é Jerusalém, se bem que o Salmo continua, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos do Senhor. A sede da justiça lá está. A sede da justiça. Que sede é? Não é o Palácio da Justiça, como nós entendemos, o poder judiciário aqui no Brasil ou em outra. Não, a sede da justiça é onde Deus se assenta. É ali onde está o Santo dos Santos. É ali onde está a Arca da Aliança, se bem que depois ela se perdeu, a Arca da Aliança. Pois bem, então é óbvio que a redação de vários salmos tivesse como assunto principal o templo. Quando eu falo templo, entenda-se não somente o edifício, que por si só já é suntuoso, certo? Mas também o que se realizava dentro do templo. Ou seja, o sacrifício, as orações, os louvores, as bênçãos, todas as grandes cerimônias, as grandes festas de Israel, os tabernáculos, Pentecostes, Páscoa, hoje se chama também o Yom Kippur, a festa do perdão, etc. Então, o templo era a referência. Ou seja, quando se fala, vamos à casa do Senhor, vamos ao templo. É a morada de Deus. Deus ali se faz presente. Aqui está, portanto, a grande fonte de inspiração de vários salmos. O Deus que habita no seu santuário. A casa do Senhor. O lugar do sacrifício. O lugar do imenso respeito. O lugar que é o resumo, a síntese de toda a vida religiosa de Israel. Os judeus olhavam com grande respeito a grande cidade, a cidade de Davi, a cidade real, honrada, venerada, principalmente porque lá, não é porque lá mora o rei, a morada do rei, sem dúvida alguma, o rei de carne e osso, o representante de Deus, o ungido do Senhor, mas também o templo. A morada sagrada, ali onde Deus se manifesta no culto, ali onde Deus se manifesta no sacrifício, ali onde Deus se manifesta nos louvores de adoração, de bendição, de ação de graças do povo. Agora vamos à terceira e última fonte de inspiração dos salmos. Estamos tentando dividir os salmos por assuntos. O Deus que intervém na história, já tratamos. O Deus que se manifesta no templo, o culto, o espaço sagrado em Jerusalém, o templo de Salomão e, finalmente, o Deus fonte de toda a sabedoria. O Deus que se revela para os israelitas é o Deus que tem normas de vida para esse povo. É o mesmo autor do livro dos Provérbios, é o mesmo autor do livro do Eclesiastes. O que nós temos nesses livros? Porque eles são chamados livros sapienciais, que vem de sapiência, e sapiência em latim significa sabedoria. São livros que apresentam princípios, regras, normas de conduta para bem viver. Isto é, a vida segundo Deus, os conselhos que Deus dá, são máximas que normatizam a vida de um povo. Então, vários salmos são dedicados a isso. E com um desses salmos eu termino o encontro de hoje, falando exatamente dessa prerrogativa de Deus, o Deus que dá sabedoria para o seu povo, que dá máximas, que dá princípios, que dá regras, que dá normas de condutas, que em linguagem muito simples, percebida, apreendida por linguagem por todos, você tem normas para bem viver. É o primeiro salmo, o salmo que trata dos dois caminhos. Ele vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite.
Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera, os ímpios não são assim. Mas são como a palha que o vento leva, por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. O Deus sábio, que dá normas de vida para as pessoas, siga por esse caminho e você vai se dar bem, Deus vai abençoá-lo. Evite aquele outro caminho, por isso, por isso e por isso. São regras de vida, são normas práticas de moral. Elas norteiam o comportamento do povo. E os salmos, vários salmos, estão nessa linha. São salmos sapienciais que traduzem a grande sabedoria de Deus que ensina, que educa o seu povo. Está terminando mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada, cheia de bênçãos e graças. Reze os salmos, por favor. E até o próximo domingo, se Deus quiser.